Ok, Correria. tá. Comecei a gravar. Então, tá, deixa eu ver também. Tá, comecei a gravar. Então, nós vamos, Obrigada. de nada, Eunice, nós vamos fazer em 8 aulas. 4 aulas agora no mês de maio e 4 em setembro, que antecede o evangelismo do Ministério da Mulher. Nós estamos também aproximando do Sábado Missionário da Mulher Adventista, no dia 7 de junho, e nós pensamos em dividir em oito Agora sim. aulas. Aquelas que participarem das aulas, todas elas, a gente vai conseguir pela associação, um certificado de 12 horas, que serão 8 horas pelas aulas e mais 4 horas por alguns materiais que vocês vão ler e algumas atividades que vocês vão fazer aí na sua casa, ok? Então, nós teremos 4 aulas agora no mês de maio e 4 aulas no mês de setembro, para falar de evangelismo. Mas por que vamos dividir essas aulas? Porque as primeiras aulas, nós vamos tratar muito do preparo de cada uma de nós. Vocês sabem que não adianta ir para o campo sem estar preparada. Quando nós pegamos a Bíblia e saímos para o campo, nós estamos indo para a batalha, para a guerra. Hoje, o evangelismo é batalha. E nós queremos preparar mulheres para a linha de frente do evangelismo feminino. Mulheres que estão dispostas a irem na linha de frente. Mas a linha de frente é um dos lugares mais perigosos que qualquer soldado enfrenta. Você fica exposta e é ali que o inimigo ele vai tentar de todas as formas fazer com que a gente desista e muitas vezes morremos durante a luta. Então vamos trabalhar essas 4 primeiras semanas na nossa consagração, na nossa preparação. E em setembro, aí nós vamos falar sobre a prática, sobre o método de como trabalhar no evangelismo, como fazer um apelo, como fazer a abordagem para chegar perto de alguém, mas nós não podemos fazer sem primeiro ser. Houve uma época que a União, ela adotou a ênfase, ser e fazer discípulos. Não tem como primeiro fazer para ser. Então, vamos trabalhar nesse primeiro momento o ser e no segundo momento o fazer, ok? Como eu disse antes, esta não foi uma convocação, ela é um convite daquelas mulheres que desejam se preparar para estar na linha de frente do evangelismo feminino. E como o evangelismo vai acontecer no mês de outubro, nós temos um tempo para prepararmos e também preparar outras mulheres da nossa igreja para esse movimento, um movimento de salvação. Mas antes eu quero fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, ok? Aqui vai ser muito mais uma aula do que um seminário, do que uma palestra. Vai ser um momento de aprendizado, vai ser um momento de troca de experiência, ok? Aí vocês podem levantar as mãos se vocês tiverem alguma dúvida. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar trabalhando nesta igreja, igreja que nós confiamos ser tua. Somos um povo que o Senhor escolheu para preparar outras pessoas para encontrar contigo. Nós temos, Senhor, aqui na terra uma missão maravilhosa, uma missão do céu, que é para pregar o evangelho para as pessoas que estão lá fora. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Nós precisamos, como soldados, treinar para que nós, ao chegarmos lá fora, que nós não sejamos envergonhadas.
O evangelismo é batalha espiritual, é luta. E nós não vamos conseguir realizar esse trabalho se não estivermos preparadas, se o Espírito Santo não nos usar. Porque somente o Espírito Santo, ele pode tocar no coração das pessoas e levar a conversão a cada pessoa que decide pelo batismo. Mas estamos aqui, ó Pai, nesta reunião, porque nós queremos ir, nós estamos dispostas a lutar, a ir para o campo, seja em nossa casa, seja com os nossos amigos, seja pessoas no trabalho, ou até mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos. Mas nós não queremos apenas ficar sentadas em um banco da igreja, apenas sendo consumistas. Se nós estamos aqui hoje, se aceitamos esse convite, é porque nós queremos ir para a linha de frente, nós queremos cumprir a missão que o Senhor designou para cada um de nós. Então, te pedimos, Senhor, sabedoria, para que nós possamos entender o valor, a importância desse trabalho. Não há missão mais importante neste mundo do que pregar o Evangelho às pessoas. Ó Senhor, te pedimos mais uma vez, esteja presente nesta reunião, que teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada uma de nós, que o nosso coração possa arder com o desejo de aprender cada dia mais de ti. Fica conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amigas, eu quero convidar vocês a pegar a sua Bíblia. Sua Bíblia está perto de você. Pegue a sua Bíblia, que eu gostaria que você pudesse acompanhar o texto bíblico que nós vamos estudar hoje. Se possível, anote, sublinhe esse texto. Foram textos escolhidos com muito carinho, com muito amor. Textos que Deus falou comigo esta semana para conversar com vocês. Anote esses textos. Se possível também, pegue uma agenda, um caderninho, uma caneta e anote algo que o Espírito Santo for falando para vocês. Quando nós abrimos a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem. O Espírito Santo, ele está ao lado das pessoas que abrem a palavra de Deus e ele anseia que nós pedimos a sua ajuda, a sua orientação para entendermos a palavra de Deus. Então, pegue um caderninho e vai anotando. Nós sabemos que o aprendizado, ele é subjetivo, para cada pessoa soa de forma diferente, mesmo que eu fale o mesmo texto bíblico, mesmo que eu dê a explicação aqui, mas cada uma de vocês vão receber esse texto de forma diferente, de acordo com a sua subjetividade porque somos singulares, nós somos únicas, e o Espírito Santo fala a cada uma de nós de forma diferente, chamados diferentes, embora com o mesmo objetivo. Então, pegue a sua Bíblia, pega um caderninho, pega uma caneta, ou você pode também anotar na nota do seu celular ou no papel. Mas tenha esse hábito de ter sempre contigo um papel para escrever algo que o Espírito Santo pôr no seu coração, porque em outro momento você retorna ali e você lê aquele verso, você vê a anotação que você fez e vai memorizar e vai recordar do que Deus falou com você naquele momento ou naquele dia. Tá bom? Eu vou colocar um slide. Eu não gosto muito de trabalhar com slide, mas depois eu posso também enviar o slide para você. Se você tiver interesse, é só me pedir que eu envio para você o slide que eu vou usar hoje. Não é um slide longo, é um slide pequeno, mas eu acredito que ele vai trazer para a gente algumas reflexões muito importantes em relação a esse tema, mulheres enraizadas. Vocês estão vendo o slide, meninas? Consegue ver? Sim, Sim, dá para ver. Dá para ver. Então, eu quero convidar vocês nesse momento a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1, verso 3.
ok? Salmos, Salmos, capítulo 1, verso 3. Se alguém quiser ler, tá ok? Pode abrir o seu microfone e ler o texto. Capítulo 1, verso 6, 3. 3, eu É, vou ler, tá, tá? ok. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Amém. Amém. É, logo no início desse salmo, Davi diz assim: bem-aventurado. Você sabe que a palavra bem-aventurado, ela significa feliz. Bem-aventurado ou feliz. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se detém na mesa dos escarnecedores. Assim, Davi inicia esse salmo, certo? E depois ele vai dizer: mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem um microfone que está aberto, se possível desligar. Ouviu? Você está também como anfitriã. Qualquer coisa você pode me ajudar a desligar aí, ok? Davi ele vai começar com felizes, com bem-aventurado e vai dizer: feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. O ano passado eu estava lendo a meditação. Se eu não me engano, foi no dia 23 ou 24 de agosto. A meditação ela trazia uma pesquisa que o autor comentava que aconteceu em um país aí. E nesta pesquisa, o avaliador, ele pergunta para várias pessoas: quais são as suas prioridades? O que que você deseja? Pelo que você luta? Pelo que você busca? E a primeira pergunta que as pessoas responderam foi ser feliz. Eu quero ser feliz. Tudo que eu faço, tudo que eu busco, tudo que eu invisto é para ser feliz. A segunda resposta foi saúde. Eu quero ter saúde. A terceira, eu quero ser amado. Eu quero ter alguém que me ame. Eu quero ser amado. A quarta, eu quero ter segurança. E a quinta resposta, responder o céu. O céu ficou na quinta resposta. Primeiro, ser feliz. Segundo, ter saúde. Terceiro, ser amado. Quarto, ter segurança. E o quinto, o céu. Se nós formos olhar o que Davi está dizendo nesse salmo, ele inverte tudo. Ele fala: bem-aventurado, feliz é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele está falando que a felicidade, ela está exatamente em pensar no céu. As pessoas responderam o céu no quinto lugar, mas Davi diz: ser feliz é buscar o céu em primeiro lugar. E este mesmo pensamento ele vai ser confirmado no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33, quando diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que o texto está dizendo é que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as outras coisas serão acrescentadas. A segurança, o amor, a saúde, ela vai ser encaixada quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. E aí, Davi, ele continua nesse texto que a nossa irmã acabou de ler, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite será como a árvore plantada junto à corrente de águas. E aí continua.
que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Amigas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma árvore junto a um ribeiro de água. Mesmo com toda a sequidão que está ao redor daquela árvore, ela não morre. Quando nós falamos em correntes de água, e a Bíblia muitas vezes vai referir a correntes de água falando do próprio Deus. Ele está dizendo, feliz é aquela, vamos trazer para a mulher, porque nós estamos falando para mulheres hoje. Feliz é aquela que está plantada junto à corrente de águas, que a sua raiz, ela está tocando na água. Davi ele vai usar novamente essa expressão lá no Salmos 44, verso 1, quando ele diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim, meu Deus, a minha alma anseia por ti. Davi, ele está usando a corrente de água da mesma forma, comparando ela a Deus. Você sabe por que Davi usou essa metáfora da corça? A corça é um animal que, se ele ficar sem tomar banho por algum tempo, exala um fedor e eles se tornam uma presa fácil para os predadores. No momento que o corpo de uma corça começa a exalar esse mau cheiro, não tem lugar que a corça esconda que ela não seja encontrada, porque ela não tem como camuflar o seu cheiro. E os predadores acompanham, perseguem a corça pelo seu cheiro. E quando a corça percebe que está sendo perseguida, ela sabe que não tem nenhum lugar seguro, a não ser um rio, para que ela tome banho e se lave. A corça ela tem um olfato aguçado, então ela levanta a cabeça e começa a correr desesperadamente até chegar em um rio para tomar banho. É a única forma de estar salva e segura. Por isso, Davi ele faz exatamente essa comparação e usa essa metáfora da corça. Senhor, da mesma forma que a corça anseia pelas correntes das águas, porque é o único lugar que ela está segura, a minha alma anseia por ti. Você percebe agora? Quando ele fala dessa árvore plantada junto à corrente das águas, ele está falando de Deus. Uma mulher que é plantada junto à corrente das águas. Aqui diz que ela vai dar o seu fruto no devido tempo e tudo que ela faz será bem sucedida. Deus nos compara a uma árvore plantada junto ao rio, sendo alimentada, sempre verde e sempre viva. Este é o sonho de Deus para as mulheres, que você esteja bem alimentada com a minha palavra, que você esteja sempre verde, sempre viva. Esse é o plano de Deus para nós, especialmente aquelas que estão na linha de frente do trabalho de Deus dentro da igreja. Aquelas que assumiram cargos nomeadas pela comissão da igreja, pessoas, mulheres que foram atribuídas funções importantes para cuidar da igreja de Deus, que é a coisa mais importante que ele tem aqui nesse mundo, é a sua igreja. E nós fomos convidadas como líderes para trabalhar nesta igreja. Mas para isso nós precisamos estar plantadas junto ao rio, sendo alimentada, sempre viva e sempre verde. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês nesta noite é plantar-se junto à corrente de água. Como eu posso estar plantada junto à corrente de água? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através da lição da escola sabatina. Meninas, a lição da escola sabatina, ela é extremamente importante para nós. Uma vez eu vi um pastor falando
que quando nós estudamos a lição da escola sabatina todos os dias e que nós aprofundamos naquilo que nós estamos estudando, que no final de 4 anos nós temos um curso comparado a um curso de teologia que os pastores têm enquanto estão no seminário. A lição da escola sabatina, ela nos prepara para falar às pessoas de forma profunda. Ela nos ensina a entender com mais profundidade cada livro da Bíblia, cada texto da Bíblia. A lição da escola sabatina é o maná. Quando nós chamamos de maná, nós estamos referindo à porção de maná que Deus ele lançava para os israelitas durante a sua peregrinação. O maná ele vinha para cada dia. Só na sexta-feira que eles podiam pegar para a sexta e para o sábado, mas todos os dias vinha somente para aquele dia. O maná é uma porção do dia. Se eu deixar de estudar a lição da escola sabatina, eu posso perder algo importante que me ajudaria nas minhas lutas diárias naquele dia. Eu posso ler no outro dia, vou aprender também, mas aquilo que estaria à minha disposição naquele dia, eu posso perder para o outro dia. Porque às vezes você tem algo para enfrentar no seu trabalho ou em qualquer lugar, e de repente, como uma pérola, Deus te dá uma orientação e você diz: agora eu sei o que eu vou falar, eu sei como vou proceder. Isso é o céu nos ajudando, é o Espírito Santo nos guiando, mas para isso é preciso que nós estejamos disponíveis para aprender de Deus cada dia. Separadas de Deus, nós secamos e junto dele nós florescemos. E eu gosto de usar o princípio da árvore, porque eu gosto de planta e sei que a maioria de vocês aí gostam de plantas. E eu comecei há 3 anos cuidar de plantas e elas têm me ensinado lições diárias. Gente, cada lição linda que eu aprendo com as plantas. Às vezes, quando eu viajo e meu marido esquece de molhar alguma planta, quando eu chego, a bichinha está sequinha. E já cheguei a perder plantas por estarem secas, plantas que precisavam de mais água, e aqui é muito calor, e eu perder algumas plantas por falta de água. Se esse princípio funciona com as plantas, também funciona conosco. Pelo fato da gente continuar respirando, continuar andando, continuar falando, isso não quer dizer que nós estamos vivas espiritualmente. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Eu estou trazendo vocês hoje para essa reflexão, é para falar de estar viva espiritualmente. Separadas de Deus, nós secamos, junto florescemos, e nós precisamos todos os dias ler a palavra de Deus, ler a lição da escola sabatina e orarmos para que nós possamos nos manter alimentadas da palavra de Deus, regadas e adubadas, para que nós sejamos uma árvore sempre viva e sempre verde. Essa é a primeira lição. A segunda lição, enraiza profundamente. Olha o que vai trazer sobre esse texto. Só que quem vai aprofundar nesse texto um pouco mais é Jeremias, no capítulo 17, verso 8. Ele vai aprofundar sobre isso. Ele vai falar praticamente as mesmas coisas que Davi falou, só que ele vai ainda aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer assim: bem-aventurada, o texto dele, vocês podem até abrir a Bíblia se vocês quiserem abrir, anote que é um texto precioso. Ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Ele será plantado, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estendem as suas raízes até o ribeiro. Ela não receia quando vem o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes.
E o ano de sequidão não a perturba, não a fadiga. E ela não deixa de dar o seu fruto. Você percebe que agora Jeremias aprofunda um pouco mais. Ele está falando que bem-aventurado aquela mulher que não somente está plantada junto à corrente das águas, mas que enraizam, que ela vai buscar lá na profundidade mais água. Isso é interessante por quê? Porque aquela planta que está apenas dependendo da água da chuva não basta. Existem árvores que só dependem da água da chuva. E quando vem a seca, elas morrem. Mas as árvores que têm as suas raízes profundas, mesmo que venha a seca, elas continuam vivas porque não depende apenas da água da chuva. Amigas, quando eu comecei a ler sobre isso ontem e que Deus falou no meu ouvido sobre essa raiz profunda, eu fiquei pensando em cada uma de nós. Quantas de nós estamos sendo alimentados apenas pela água da chuva? Apenas pelos sermões que nós escutamos na igreja? Apenas pelos sermões que nós assistimos no YouTube? E às vezes não seja nem sermão, é apenas recorte de sermão. Pessoas que estão sendo alimentadas com cortes de sermão pelo YouTube e pela internet. Mulheres que não têm buscado a palavra de Deus sendo enraizada, mas fazendo isso de forma superficial. E é o que Jeremias está dizendo? A mulher que confia no Senhor, ela é como uma árvore plantada junto à água e estendem as suas raízes até o ribeiro. Essas mulheres não temem, não receiam o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E um ano de sequidão não vai deixar de produzir fruto. No livro de Mateus, ele fala sobre a parábola do semeador. Vocês conhecem a parábola do semeador? E quando nós pregamos sobre essa parábola, nós falamos sobre os 4 terrenos, né? Os 4 solos que a semente é lançada. Nós que já somos adventistas, que já estamos na igreja há muito tempo, que temos funções dentro da igreja, no momento que nós lemos essa parábola, nós já identificamos com o solo de terra boa, não é isso? Porque o solo de pedregulho, na beira do caminho, é um solo para aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus. Algumas não aceitaram, outras aceitaram e acabaram saindo da igreja. Mas nós que continuamos na igreja, nós identificamos na terra do solo bom. Mas tem uma coisa interessante que eu estava lendo sobre o solo, terra boa, que ali Jesus diz assim: uma parte da semente caiu em terra boa e ela deu 30, 60 e 100 por um. Ele está falando de 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão na igreja, a semente foi plantada em terra bom, mas não produzem. Elas não estão produzindo. Ele está falando que mesmo a semente caindo em terra boa, existem pessoas que não produzem. Ou se produzem, produz 30, outro produz 60, mas tem aqueles que produzem 100. Hoje eu não estou falando para mulheres que estão na igreja, em terra boa, que não produzem. Estou falando para mulheres que produzem, pelo menos querem produzir. Esta mensagem é para aquela mulher que fala assim: Senhor, eu sou uma terra boa porque eu aceitei a tua palavra, mas eu não quero apenas ter uma árvore, ou ser uma árvore numa terra boa. Eu quero produzir. E é para essa mulher que eu estou falando hoje. Porque não adianta apenas ter uma árvore se ela não produz fruto. Então, a segunda lição de hoje: enraizadas profundamente.
Mulheres que não dependem apenas da água da chuva, mas elas buscam águas profundas, para mesmo no momento de sequidão, elas não sejam afadigadas ou perturbadas e secas. Terceira lição: buscar a fonte verdadeira. Amigas, existem muitas fontes que não são verdadeiras. Tem pessoas que estão se alimentando de fontes que não são verdadeiras. Além de alimentar de água da chuva, ainda alimenta de fontes que não são verdadeiras. Cuidado com o que vocês estão lendo, onde vocês estão buscando ser alimentadas. Ellen White fala muito sobre isso. Ela diz que muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus para ler tantos livros de autores céticos, que muitas vezes são livros de autoajuda, para podermos comentar nos sermões e em outras coisas mais. Nós temos que buscar pela fonte verdadeira. Quando tem um microfone que está aberto, se puder fechar, eu agradeço. Quando eu fiz um curso lá na Argentina, em Levi, só um criminologia, pouquinho. Deixa eu pedir para a Marleuda desligar o microfone dela, que eu não estou conseguindo desligar por aqui. tá, Já desligou. ligou? Quando eu fiz o curso de criminologia forense lá na Argentina, tive uma disciplina que o nome era criminalística. E durante essa disciplina, nós teríamos que investigar aquilo que é verdadeiro, aquilo que era falso. E o que nós identificamos foram passaportes. A nossa professora levou vários passaportes para a sala de aula e pediu que a gente tocasse no passaporte, que usasse lupa, tentasse ver o papel. E nós passamos ali 2 semanas só estudando passaportes. Passaportes que são mais seguros, que têm mais elementos de segurança, passaportes que são mais fáceis serem falsificados, aqueles que são mais difíceis. E foi muito interessante passar 2 semanas estudando passaportes. Quando chegou no dia da prova, ela trouxe 3 questões e uma das questões era o seguinte: sobre a mesa tem 20 passaportes. 3 deles são falsos. Eu quero que vocês descubram quais os 3 são falsos. Eu lembro que uma aluna perguntou, professora, como vamos saber se é falso se durante os 15 dias a gente não pegou em um passaporte falso? Ela disse, não é preciso você pegar num passaporte falso para saber, porque quando nós estudamos aquilo que é verdadeiro, quando nós tocamos naquilo que é falso, a gente identifica imediatamente. Eu achei essa resposta dela tão fascinante. Quando nós buscamos na fonte verdadeira, sempre que o falso ele é apresentado, a gente consegue identificar o falso. Não se preocupe com as fontes que não são verdadeiras. Quando você parar para estudar a Bíblia ou ler qualquer livro, leia na fonte verdadeira, para que a gente não seja enganada. Você sabe que existem muitas pessoas hoje que são enganadas. E a Bíblia fala sobre isso, de falsos profetas e falsos mestres, que, se possível, enganaram até os próprios escolhidos. Por que ele traz isso para a gente? Porque a mentira, muitas vezes, é apresentada com tanta elaboração, se a gente não tiver a fonte verdadeira, a gente pode acabar duvidando de algumas coisas. Amigas, busque sempre na fonte verdadeira. Busque a Bíblia. Existem muitos livros que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus, falam sobre o céu. Mas não negligencie a palavra de Deus. Que ela seja a nossa leitura principal. Vamos agora para a quarta. São 7, para a gente finalizar. Não teme tempos difíceis. Gente, a mulher plantada junto à corrente das águas, ela não teme tempo difícil.
ela sempre estar ali, às vezes um pouco abatida, triste, porque faz parte da nossa jornada, né, como seres humanos, às vezes chorosas, com o coração partido. Hoje mesmo eu participei do funeral do irmão Aleixo, o pai do pastor Aleixo, que é departamental da associação. A Salete, a mãe do pastor Aleixo, faz parte do meu distrito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela durante o evangelismo da Semana Santa. Eu fiz 2 semanas de evangelismo lá na igrejinha de universitário, e ela é a diretora da igreja lá, e nós nos aproximamos tanto. E hoje olhar para esta mulher junto ao caixão do seu marido e ainda atendendo as pessoas que chegavam com um abraço, com palavras de consolo, é muito confortante ver uma mulher plantada junto à corrente das águas, mesmo que o tempo escurece, mas ela está firme no Senhor. As suas palavras não são de ofensa, as suas palavras não são de blasfêmia, mas são palavras de esperança. Essa é a diferença de uma mulher plantada junto à corrente das águas e uma mulher que não é plantada. Logo quando a crise se apresenta, ela se desespera. Algumas deixam até mesmo a igreja, porque fica com raiva de Deus, achando que Deus não está cuidando dela. E a mulher plantada junto à corrente das águas, ela enfrenta os seus problemas sem desfalecer. Ela está ali, sem fugir. Ela não foge. Ela suporta, ela aguenta e sabe que vai passar, porque nada é para sempre. O sofrimento, ele é inevitável. Nós sabemos disso. Ele vai vir para cada uma de nós. O sofrimento, ele tem vários tipos, vários modelos, várias formas. Como é que nós vamos lidar com o sofrimento? O sofrimento nunca nos deixa da mesma forma. Nos deixa mais amargas ou nos deixa mais doce. Essa semana eu até postei lá no Instagram um- uma metáfora de também da natureza. Se você jogar numa panela de água quente a cenoura, o ovo e ervas frescas, você vai perceber que 3 resultados diferentes vão acontecer. Quanto mais o ovo ele fica na água quente, ele vai ficar mais endurecido. Quanto mais a cenoura ficar na água quente, vai ficar mais amolecida. Quanto mais a erva fresca ficar na água quente, maior é o cheiro, a fragrância que ela vai exalar. Como você tem lidado com o problema? Como ovo, como cenoura ou como a erva? O problema ele virá, mas a forma que vamos lidar com esse problema é que vai impactar as pessoas que estão nos observando. Você sabe que nós somos observadas o tempo todo. Você sabe o que impactou Ruth? Foi Noemi, a forma como ela lidou com o sofrimento dela. Ruth, ela não era temente a Deus, ela fazia parte de uma nação idólatra, uma nação pagã. Mas o sofrimento que Noemi sofreu e a forma como Noemi lidou com esse sofrimento impactou a vida de Ruth. Às vezes, a única forma de você pregar o evangelho para alguém é como você lida diante do sofrimento. Isso também é pregar o evangelho. Às vezes, nós achamos que pregar o evangelho é sair com a Bíblia na mão, na casa de alguém, lendo para as pessoas o que está escrito na Bíblia. Esta é uma forma de pregar o evangelho. Mas é muito fácil falar para Jesus, falar de Jesus para pessoas que nós não conhecemos. É muito fácil falar de Jesus para pessoas que não sabem do nosso mau humor, do nosso temperamento. Difícil é você falar para Jesus, falar de Jesus para as pessoas que moram com você dentro da sua casa. E aí está.
muitas vezes o sofrimento como um teste, para ver como é que nós vamos lidar com ele. E o nosso sofrimento pode impactar a vida daquela pessoa que está nos observando. Eu não sei se vocês já prestaram atenção na palmeira e no bambu. São duas árvores que eu amo, porque traz para a gente lições lindas, importantíssimas, que nós podemos aplicar na nossa vida como princípio. Você sabe que a palmeira é uma árvore que tem já o caule dela já é forte, né? Mas você sabia que a palmeira, ela tem uma raiz tão profunda que pode vir a tempestade. E se a tempestade for muito forte, a palmeira beija o chão. Depois de uma tempestade avassaladora, se você for olhar para as palmeiras, muitas delas estão beijando o chão. Mas quando a tempestade passa, elas levantam e ficam firmes novamente. Nenhum vento, nenhuma tempestade quebra a palmeira. Ela dobra, mas não quebra. Eu acho isso maravilhoso em relação à palmeira. E outra coisa em relação à palmeira, né? Que ela não enfrenta o vento. Já percebeu isso? Existem árvores que quebram durante temporal. Sempre quando tem um temporal na cidade, algumas árvores quebram seus galhos sobre os carros e acaba trazendo, às vezes, alguns acidentes sérios. Por que que essa árvore quebra? Porque ela fica enrijecida. Aí o vento bate contra ela e quebra. A palmeira, ela não quebra, porque ela dança conforme o vento. Quando o vento bate nela, ela começa a mexer de acordo com o vento. E o vento joga ela para lá e joga para cá. E ela fortalece, ela usa o vento ao seu favor. E todas as vezes que ela está movimentando de um lado para outro, ela está fortalecendo. Muitas vezes nós enfrentamos o problema e aí nós somos quebradas, e quebradas de forma feia, às vezes. A gente nunca chegou e perguntou para o problema: por que você está aqui? Que eu posso aprender com você? Qual o sentido desse problema na minha vida justamente agora? E a gente poderia usar o problema ao nosso favor e olhar para o problema de forma diferente, com outra perspectiva. E a gente poderia sair desse problema muito mais fortalecida do que quando nós enfrentamos. E outra árvore interessante é o bambu. O bambu, diferente da palmeira, tem um caule mais fino, frágil, e ele tem uma flexibilidade tão grande. Eu aprendi que antes do bambu lançar para fora, ele já lançou para dentro. Dizem que o tamanho que o bambu tem para fora, ele tem para dentro. As suas raízes são invisíveis. Mas quem é que consegue arrancar um bambu? Não consegue. O bambu é uma das árvores difíceis de arrancar, porque a sua raiz, ela é profunda. E antes de lançar, primeiro, ela cuida das suas raízes. Às vezes tem pessoas que antes de cuidar das suas raízes já querem lançar, já quer dar fruto. Você percebeu que uma árvore quer dar fruto antes mesmo de preparar as suas raízes? Há um processo. Primeiro as raízes, depois o caule, depois as folhas, depois as flores, o fruto. Mas tem pessoas que querem lançar o fruto antes mesmo das suas raízes estarem firmes. E o bambu nos ensina essa lição. Antes de lançar para fora, cuide das suas raízes invisíveis, porque são as suas raízes que vão te manter em tempo de crise. São as suas raízes que vão cuidar para que você dê um bom fruto na estação e no momento certo. Outra coisa que o bambu nos ensina: você nunca vai ver um bambu sozinho. Ele sempre está junto com vários pés de bambus. O meu pai me deu um pedaço de terra para eu construir uma casa lá em Minas Gerais. Eu gosto muito de bambu, eu tive lá agora, falei, pai, eu vou pegar uns bambus que tem na casa de um tio e vou plantar aqui. Para quando eu construir a minha casa, já está grande o bambu para eu ficar olhando pela janela. Ele disse, não faça isso, pelo amor de Deus. E por quê, pai? Daqui a pouco você não tem mais terreno, porque o bambu vai alastrar. E depois, quem vai conseguir arrancar o bambu? Não consegue. Você pode ver um bambu sozinho logo no início, quando ele é plantado. Mas logo depois vem vários
pés de bambu junto, e tem uma coisa impressionante. Eles, como vou dizer a palavra? As raízes, elas ficam enroladas uma na outra. Por isso que é difícil arrancar um bambu, porque além dele ser profundo, as raízes começam a enrolar uma na outra, de um bambu para o outro, e aí você não consegue mexer. Que lição ensina para gente a questão do bambu? Mulheres, se nós somos fortes sozinhas, se nós somos poderosas sozinhas, imagine juntas. Quando todas as nossas raízes estiverem todas assim envolvidas, né, entrelaçadas, você já imaginou o que nós podemos fazer? Como meu pai falou, vai alastrar. Sabe o que é alastrar? É multiplicar e crescer. É assim que é o bambu. São lições da natureza, quando bem interpretadas, ela é um espelho divino para nós. E vamos agora para o quinto, né? O penúltimo. Folhas que não murcham. Ah, quando eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei impressionada com isso aqui. Folhas que não murcham. Sua vida será um testemunho vivo da fidelidade de Deus às estações. Tanto Davi como Jeremias fala, a árvore plantada junto à corrente das águas, as suas folhas não murcham. As suas folhas estão verdes. E você sabe que você avalia uma árvore pelas folhas delas. A Michelle, a esposa do pastor Eli, ela comprou uma planta lá na floricultura. Ela disse, Reviane, a minha planta está perdendo as folhas. Todos os dias, quando eu levanto, tem 3 folhas no chão e não é normal. Se não é normal. Uma árvore não perde as folhas dessa forma, né? A gente tem que ver se tem alguma coisa que está acontecendo com a raiz, e nós fomos lá e mexemos nessa planta, e deu uma melhorada, mas ainda falta algumas coisas. Por quê? Porque nós avaliamos a saúde de uma planta pelas suas folhas. Quando você passa perto de uma árvore que as folhas estão murchas, você fala, coitadinha da árvore, secou, está faltando água nela. A gente dá um diagnóstico da árvore, mas a mesma coisa acontece com nós, mulheres. As folhas verdes é o nosso testemunho. Quando você encontra uma mulher, eu vou dizer alguma coisa, não vai escandalizar o que eu vou falar com vocês, não, tá? Mas eu vou dizer porque a gente pensa. E a gente não fala, mas pensa, né? Quando você sai na rua, que encontra lá no mercado o irmão Gonçalves, uma irmãzinha da igreja, com um short mostrando a metade do bumbum, ou às vezes um decote mostrando praticamente a metade dos seios. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo com essa irmã? Será que saiu da igreja? O nosso olhar, ele vai nessa direção, porque as folhas verdes é o testemunho. Uma árvore enraizada, ela não tem as suas folhas murchas, elas estão com as folhas verdes. E essas folhas verdes é muito importante para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Quantas vezes tem irmãos que falam mal da igreja adventista por causa de certas pessoas que estão sempre com as folhas murchas, não estão preparando, não estão preocupadas com o testemunho que deve dar para as pessoas lá fora. Amigas, as folhas verdes quer dizer testemunho. Ele diz cujas folhas elas estão verde. Quando as pessoas olham aquela árvore, Viviane, espera um pouquinho. Deixa eu ligar. A Cristina está com o microfone dela ligado. Está aparecendo só a sua voz agora. Você consegue desligar? eu vou tentar aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo. Espera só um minutinho. Como eu estou no celular, eu não sei onde é que faz para desligar. E eu já mandei mensagem, mas ela não responde. Não estou conseguindo também aqui, não. Entendeu? Eles pegam o extremo. A mulher da igreja, quando mostra o bumbum, porque já saiu da igreja. Oi? Entendeu? A mulher da igreja ela tem que saber a diferença da roupa que ela tem que vestir. Roupa não tem que ter Olha aí, ela já aprendeu o que tu está falando. Você concorda, irmã? Deixa eu ver aqui. Viu? Não estou encontrando também ela aqui, não. Acho que ela desligou. Não, desligou não, ainda está ligado, mas ela parou de falar. Vamos ver se ela Tá. consegue desligar. Eu olhando Continuar, aqui. que eu vou tentar. É.
Vocês entenderam o que eu estou falando sobre a questão do testemunho, como isso é importante, e como tanto Jeremias e quando Davi vai falar exatamente sobre isso? Agora, só para Ele vai falar, dizer: a né? sua vida será um testemunho, as suas folhas estarão verdes. E agora vamos para o último, que é frutificar no tempo certo. Amigas, mesmo que uma planta esteja linda, linda, maravilhosa, com as suas folhas viçosas, que é tão legal. Eu amo plantas de folhagem, amo, tenho várias aqui em casa. E fico lindas quando uma nova folha, ela brota e ela cresce. É lindo ver uma folha nova brotar. Mas o Da razão. propósito de uma árvore é Ele produzir pega o fruto. extremo aí, né? Tipo assim, não pega os detalhes. Antes de chegar ao extremo, né? Não pega tipo assim. Eles têm que Gente, fazer eu não sei quem é a pessoa que está conversando, eu não consigo. É Divina Aparecida Coco. Só que eu mando mensagem, ela não responde. Eu não sei se ela está Só que conversando com alguém. ela não está aparecendo aqui, viu? Na minha, achei, aqui Maria, não, ela não está aparecendo aqui. Divina, é Divina Aparecida. Vê se consegue. Alô? Acho que eu encontrei aqui. Encontrou? Consegue? Isso, obrigada. Consegui. Tá, consegui. Então, voltando. Não adianta apenas ter as folhas bonitas, mas é importante que dê fruto, porque esse é o propósito de uma árvore. Porque quando nós plantamos um pé de fruta ou uma árvore, a gente espera o dia que ela nos dê o fruto. Ela vai dar o fruto do tempo certo. É lindo ver uma árvore com as suas folhagens. O testemunho daquela árvore é belíssimo. Mas se ela não dar o fruto, ela não cumpriu o seu propósito. E nós fomos criadas para um propósito. E eu vou falar sobre isso na próxima aula, um pouco mais sobre o propósito na próxima aula, certo? Vamos falar sobre isso, sobre uma mulher de propósito. Como é ser uma mulher de propósito dentro dos planos de Deus para a nossa vida e para a igreja. Eu não vou aprofundar muito agora sobre o propósito, eu quero falar sobre isso. Mas eu quero falar apenas uma coisa, que é muito importante. Meninas, antes de uma árvore ser plantada, ela foi uma semente. Vocês sabem disso. Uma semente, ela tem um grande potencial. E todas nós somos sementes. Deus nos fez como sementes com um grande potencial. E nós só vamos saber o potencial dessa semente quando ela for plantada. Às vezes a gente encontra pessoas que pegam sementes e fazem colares com semente. Eu falo assim, meu Deus, essa semente não era para estar num colar, era para estar plantada na terra, porque uma semente no colar, ela continua semente. Mas uma semente, quando é lançada no solo, ela se transforma numa árvore. Ela se torna um grande potencial e ela vai dar frutos. Lembre que cada um de nós somos sementes nas mãos de Deus e ao ser plantada, nós vamos alcançar o nosso propósito. Mas tem uma coisa importante em relação à semente. Qual é o processo que acontece com a semente antes de germinar? Essa vai ser também uma das nossas próximas aulas. Antes da semente germinar, ela tem que morrer. Vocês sabiam disso? Esse é um conceito precioso demais para nós que estamos buscando a santificação, nós que estamos buscando a consagração. Antes da semente germinar, ela precisa morrer. Senão ela não germina. Ela morre para renascer. E esse é o convite que Deus nos faz. Ele quer que você seja sepultado comigo e ressuscite também da forma que eu fui ressuscitado. Por isso que o batismo, na verdade, é um sepultamento. Nós morremos para depois ressuscitarmos. Pessoas diferentes. É como a semente que foi lançada, plantada, morreu para renascer. O batismo ela tem esse simbolismo. Morrer para o mundo e nascer agora numa nova esfera, de forma diferente, como sementes, como árvores, para que a gente possa cumprir a nossa missão. E tem outra coisa importante sobre a árvore. A árvore, ela não dá o fruto para si mesma. Sabia disso? Nenhuma árvore, ela dá o fruto para si mesma. Ela
dar o fruto para os outros. Às vezes a gente acha que propósito é ter sucesso na vida, às vezes é ter milhões de seguidores, é conseguir ser famoso. Quantas pessoas às vezes têm ficado frustrado porque têm tentado tantas vezes fazer algo para ser notado e parece que as pessoas não estão notando você. E às vezes a gente fica hum, sentindo invisível diante das coisas que acontecem. Mas olhe para a árvore não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para os outros. E vamos aprofundar sobre isso na próxima aula, quando vamos falar de propósito. Criadas para um propósito, criadas para frutificar. E para finalizar, eu quero agora. Viane, travou. Travou? Oi, oi? Viu, Célia? Oi, 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 oi? Aqui eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Pronto. Aqui tá, eu também estou ouvindo Vamos bem. agora Aqui para para mim tá tudo bem. o último slide, tá certo? Estou ouvindo bem, tá tudo Último bem. slide. Tá tudo Para a bem, gente fazer apenas agora um resumo. Então, vamos lá. A mulher que se planta junto à fonte, comunhão, certo? Comunhão. Segundo, estende as suas raízes, oração. Se alimenta constantemente, a palavra de Deus. Preserva no tempo de Deus, paciência. Não teme as adversidades, fé. Mantém-se viçosa, testemunho. Essas são as 4 lições as 6 lições que nós aprendemos hoje em relação à árvore, para que nós possamos nos preparar para o grande desafio que Deus nos chama para realizar esse trabalho tão importante, que é o trabalho do evangelismo, que é o trabalho do Ministério da Mulher, que é cuidar de outras mulheres, que é cuidar da nossa família. E nós precisamos estarmos preparadas para que a gente consiga alcançar essas pessoas que nos buscam e que precisam que a gente seja a pessoa para compartilhar a palavra de Deus. Deixa eu, de novo aqui. É a mesma pessoa? É, a mesma pessoa. Acho que ela deve ter caído igual a minha, e quando ela voltou, ela não desligou, mas agora foi. Já consegui. Deixa eu agora eu fechar aqui, meninas. Vou fechar aqui a apresentação, ver se eu consigo aqui fechar, para a gente finalizar, ok? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui fechar. Ok? Ficou claro para vocês o que vocês ouviram? Aí o que eu quero dizer para vocês. O sábado, 7 de junho, é o sábado da Mulher Adventista. Nós estamos desafiando a cada diretora do Ministério da Mulher, junto com a sua equipe, levar uma pessoa para ser batizada neste dia. Pois nós estamos nesse momento de consagração, para que a gente possa ser orientada pelo Espírito Santo, para a gente alcançar essas pessoas, pessoas que são da família, que são amigos, que já estudaram a Bíblia e está precisando muitas vezes de um apelo e tomar uma decisão, porque nós queremos realizar um grande momento nesse dia, sábado missionário da mulher adventista. É um sábado onde muitas de nós vamos poder testemunhar através do nosso trabalho, do nosso evangelismo nesse dia. É o que nós estamos orando para que Deus possa alcançar primeiro os nossos corações e depois alcançar os corações das pessoas que estão lá fora, aguardando que alguém faça esse apelo. Meninas, não deixe de fazer o apelo. Ore a Deus e peça para Ele sabedoria. Ele vai nos orientar, pessoas que estão ali já preparadas, esperando só que alguém chegue e faça esse convite. Durante o evangelismo da Semana Santa, eu estive lá em universitário. E durante 14 noites, nós pregamos lá. E tinha uma moça que ela foi todas as noites.
uma moça muito vaidosa. Quando a gente olha para uma mulher que gosta muito de brincos, gosta muito de colares, a gente fica pensando, essa mulher, para deixar esses brincos, deixar esses colares, às vezes é tão difícil como, às vezes, guardar o sábado. A gente fica muito preocupada com alguém que trabalha no dia de sábado, como é que ele vai, reagir quando ouvir sobre o estudo do sábado. Mas eu já tive muitas experiências em evangelismo, de falar para as pessoas e, e o sábado não ter sido, na verdade, um empecilho da pessoa aceitar o sábado e pedir para mudar a sua escala de trabalho, mas já tive muitos problemas com pessoas vaidosas, que usam muitas joias, que usam muita maquiagem, que usam muito brinco. Uma vez eu lembro que uma moça, ela já era da igreja, ela era da igreja, ela era diretora da escola sabatina, ela ia para a igreja com saias muito curtas e muito maquiada, e os anciãos se reuniram para poder pedir para que ela pudesse colocar uma saia um pouquinho maior, até porque ela ficava sentada na frente durante o programa da escola sabatina, e chegou a algumas vezes de algumas pessoas ver a calcinha dela sentada na frente. Então, eu fui designada para conversar com essa moça, né, com essa mulher, a casada, na verdade, para pedir para ela, para que ela pudesse, no sábado, né, vim com a roupa mais longa, porque estava trazendo constrangimento para algumas pessoas dentro da igreja. E eu orei a Deus e falar com ela. E eu não imaginava a reação dessa mulher quando disse para mim assim, Reviane, se eu tiver que escolher ser líder, da escola sabatina e a minha saia curta, eu escolho a minha saia curta. E eu estou deixando o cargo. E ela deixou o cargo porque disse que não ia fazer, deixar a saia mais longa. Então, muitas vezes isso acontece mesmo com pessoas dentro da igreja. E quando você vai falar com pessoas lá fora, então é muito difícil. E quando foi no dia que eu fiz o apelo, ela foi à frente. Ela foi à frente e aceitou o batismo. Ela estava separada do marido, ela estava com 6 anos com alguém, havia separado, e ela queria ser batizada. Ela ia batizar na arena, na Semana Santa. Quando foi no sábado, ela foi conversar com o ex-marido dela sobre a decisão que ela tinha tomado. Ela tinha uma esperança muito grande de reconciliar com esse marido. Ele tinha dado fim a um relacionamento, ela já tinha tentado, não tinha conseguido. E, graças a Deus, no sábado, eles reconciliaram. Aí ela mandou a mensagem, Viviane, não vou poder batizar no domingo, que eu reconciliei com meu marido. Como eles não eram casados, não podia ser batizado. Eu disse, então ela não vai ser batizada, então, porque voltou para o marido e parecia que há muito tempo ela queria casar e ele não queria casar. Ele queria viver junto com ela. Quando foi na segunda-feira, isso, ela foi na sexta-feira no apelo, no sábado reconciliou com o marido, no domingo ia ser o batismo, ela não foi no batismo porque tinha voltado para o marido, quando foi na segunda-feira, eu fui surpreendida com uma foto dela no cartório, dando os nomes para casar. Ela vai ser batizada agora no final do mês, em maio. Marcou o casamento dela para o início de maio, ela vai ser batizada. Vocês percebem como o Espírito Santo trabalha? Aquela mulher que achava que talvez ela nem ia voltar para o marido, ia ser batizada, e Deus falou assim: olha, o seu marido vai voltar para você e ainda vai aceitar o casamento. Eu estou contando os dias para assistir o batismo dessa moça. Amigas, quando nós fazemos o trabalho de Deus, o Espírito Santo está na nossa frente. Casos que a gente acha que é impossíveis de acontecer, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe. Que nós possamos, nesta jornada, de nos consagrar a Deus para que a gente possa fazer uma colheita maravilhosa. E na próxima semana, nós teremos uma outra aula sobre propósito, em busca de propósito em nossa vida. E eu acho que a Vil não pegou o nome de vocês, mas eu quero que vocês coloquem assim, eu participei lá no grupo, porque a Vil vai pegar o nome de Peguei vocês. Pegou o nome todas delas? elas. Eu só Pegou o nome, né? pegar Porque aí o vocês vão nome lá. receber um certificado, tá? Um certificado desse curso. Pegou mesmo, né, Nome, Bíblia? aí não tem como saber. Quem tá Mas com o aí, nome, não tem nome, que tá só o nome do celular, coloca lá no chat que aí eu escrevo aqui, tá?
Mas eu escrevi o nome de todas que estavam com o nome aqui, direitinho. Tá. Amigas, Escreveu mesmo. eu vou abrir um fórum. Não sei se você sabe o que é um fórum. Um fórum é um lugar de debate. Para não ser no grupo, eu vou abrir um fórum. Não precisa vocês entrar no fórum, é só. Eu vou ver como é que vai funcionar, vou mandar para vocês ainda. Amanhã de manhã eu mando para vocês. Nesse fórum, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que nós ouvimos hoje, tá certo? Só que vocês têm apenas 3 dias para participar desse fórum. Com a sua opinião, com a sua contribuição, com o que vocês aprenderam, certo? A gente vai fazer um fórum de debate para que a gente possa aprofundar aquilo que nós falamos aqui. E eu quero convidar vocês a começarem a ler o livro de Atos, certo? Um mês para vocês lerem o livro de Atos. Leia e vai anotando algumas coisas importantes que você estudou, e eu quero fazer esse fórum também debatendo sobre o livro de Atos. A gente vai debater as pessoas que estão fazendo parte desse curso. Ok? Atos é o nosso livro de leitura para que a gente possa entender um pouco sobre o evangelismo, de como aqueles discípulos eles foram preparados para trabalhar, para ser usados pelo Espírito Santo. Ok? Alguma pergunta, menina, para a gente orar e terminar? São 8h30, 1 hora de reunião. Alguém quer falar alguma coisa? Você não Reviane, quer não quer? Oi. pegar a câmera, você quer tirar uma foto? Nesse fórum que você vai fazer, a gente vai falar mais sobre preparação de evangelismo público, essa questão de como fazer, como elas têm, como elas aprender, né? Como chegar, como visitar. Esse primeiro momento não, Raquel. Esse primeiro momento a gente vai trabalhar na nossa consagração. Porque eu estou pedindo vocês para ler o livro de Atos, porque o livro de Atos, para mim, é um dos melhores livros evangelísticos que alguém possa ler o livro de Atos. A gente vai abrir um fórum para discutir um pouco sobre as questões do livro de Atos, sobre as missões de Paulo, sobre o trabalho de Pedro. E depois a gente vai estudar essas 4 semanas sobre a nossa vida, sobre propósito, a mulher plantada junto às águas, para que a gente se prepare primeiro. Aí no mês de setembro a gente vai ter mais 4 aulas, agora com módulo. Aí vou trazer o pastor Aleixo, vou trazer outras pessoas para nos ajudar com a questão do apelo, questão da decisão, abordagem, como dar isso do bíblico. Vai ser uma coisa muito mais prática, entendeu? Esse momento vai ser muito mais voltada para a questão espiritual. Primeiro, ser, para depois fazer. Não é assim que diz? A Bíblia fala assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta sairmos para o campo sem estarmos preparados espiritualmente. Então, esse primeiro momento é um preparo espiritual. Ok? E o segundo é o módulo. Eu posso fazer uma pergunta aqui, mas não em relação Já a pode começar, né? Pode. tem o evangelismo no sábado missionário, né? Sim. Para as diretores de recepção e Ministério da Mulher trazer uma pessoa para batizar, mas a nossa diretora é uma pessoa recém-convertida e é a primeira vez que ela está no cargo. Ela falou: como que eu faço? Eu falei assim: eu estou estudando com a menina, provavelmente a gente termina, até lá a gente termina o estudo com ela, ela está falando em se batizar, e eu sou a vice-diretora do Ministério da Recepção, se seria válido esse batismo Boa pergunta, para Maria. entrar. Boa pergunta. Não é a diretora, é a diretora e as suas mulheres, a igreja toda. Ah, tá, É um entendi. batismo por igreja. Nós somos 400 igrejas. Você já imaginou 400 batismos no final de semana? 400 batismos? É por igreja. Eu tô dando esse desafio para a diretora, porque ela que vai, na verdade, fazer todo esse convite e falar sobre isso. Mas é a igreja, não importa a pessoa que levou a pessoa para o batismo, desde que seja a igreja leva alguém para batizar. E pode ser homem também, não precisa ser só mulher, não. Pode ser homem, pode ser família. É que a gente tenha um batismo preparado pelo Ministério da Mulher para esse dia. Um batismo belíssimo, lindo. Ok? Inclusive, eu peço aqui que orem por essa menina, o nome dela é Nilce.
Nós não finalizamos ainda que ela viajou, ela chegou, acho que quinta-feira já me avisou, estou em casa, se quiser vir fazer o estudo, eu estou aqui. Vamos orar então por ela. E se vocês quiserem também nesse fórum colocar o nome dessas pessoas, para a gente começar a orar, vamos orar por aquelas que estão sendo preparadas. Eu tô também dando estudo bíblico para um casal, e eu também estou confiante que em junho, quem Deus quiser, eles batizam também, se Deus quiser, esse casal no mês de junho, certo? Mas alguma pergunta? Eviane, Oi. só mais uma perguntinha. Esse material que você falou aí dos slides aí, no final da aula a gente pode ter acesso? Eu já Muito mando bom, para viu? você, hoje mesmo eu já posto para vocês no grupo, viu? Não tem problema nenhum. Obrigada. Tá? E o livro de Atos, certo? Aí é o nosso livro e de evangelismo. Vamos trabalhar sobre o livro de Atos, vamos estudar sobre o livro de Atos, fazer perguntas sobre o livro de Atos. Ele vai ser o nosso livro para nos orientar sobre o trabalho, o trabalho dos discípulos, dos apóstolos. Viu, Célia? Tem como tirar uma foto, viu, para gente? Quem puder abrir a câmera, gente, para gente tirar uma foto? Amiga, tu sabe que eu tô no celular, né? Será que eu consigo? Pode ser até do celular. Deixa eu ver se eu consigo também. Eu não sei mexer muito com algumas coisas de celular, não. Tem meu marido que faz as coisas para mim, às vezes. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer o print aqui. Quem tiver com computador e quiser tirar a foto também, pode tirar também. Alguém tira aqui. Eu vou terminar essa semana. Essa semana. Câmera limpa, porque aí eu faço o print de cada tela. Aí tem muita gente com a câmera. Antônio, acorda, Antônio. Tira a gente com a câmera. Ainda bem que tu tá me vendo, que eu pensei que tu tinha esquecido de me colocar na lista aí. Eu vou tirar, mas tem uns que não ligaram a câmera. Deve estar descabelado assim, que nem eu nem li. Vou começar a tirar aqui. Olha eu aqui, Obstélia, ó. Pronto? Eu não consigo ver aqui. Estou tentando aqui. Não que estão aparecendo. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonita. Mostrar. Olha, nós tivemos pessoas participando da nossa aula hoje, graças a Deus. Amém. Quantas, viu? Escutei. A alma que é do celular demora mais. Muitas câmeras ligadas, desligadas. Eu estou sem energia aqui na minha casa, mas ouvi e participei aí da reunião toda. Amém, amém tudo. Eu também quero, viu, Riviane? Certo, amiga. Eu agradeço. Pronto, eu tirei aqui. Vamos ver se vai sair algum. A boca já tá doente, de tanto sorrir. Também, você tô aqui já engessada aqui, bora. Não terminei. Pode desligar o sorriso já. Conseguiu? Tchau. Gente, obrigada. Nós não oramos. Esqueci da oração, gente. Vou orar. Vou pedir a alguém para orar. Vou pedir a Suzete. Ore, Suzete. Você tá aí no escuro aí, mas vamos orar. Ore pra gente. Maravilhoso Deus eterno Pai, Senhor meu Deus, essa noite aprendemos tantas coisas, Senhor, através da Viviane, Senhor, para que nós também, Senhor, possamos ter atos frutíferas, fortalecidas, Senhor, na tua palavra. Guia-nos em nossa trajetória, Senhor. Permita-nos, Senhor, aprender cada dia mais da tua palavra, do teu Senhor. Agradecemos por essa luta maravilhosa, onde nós aprendemos todas essas verdades. Prepara-nos para termos um sono reparador e o despertar, se assim for a tua vontade, ó Pai. Te agradeço por essa reunião, pelo comprometimento da reunião para com a tua igreja, para com a pessoa. E juntos, Senhor, poderemos fazer a tua obra, conforme a em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, Amém. meninas. Amo vocês. E não esqueça de inscrever no congresso, viu, gente? Espero vocês também no congresso, viu? Vai ser um dia especial. Qualquer coisa, me chame aqui no meu celular, tá? Beijos. Tchau. Beijo, menina. Tchau, boa noite. Boa noite.